boa noite. É com alegria que começamos mais essa aula para os professores e bom dia para você que está participando da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. E queremos dizer a você, seja bem-vindo, você que vai ver esta aula em qualquer outro momento. Que Deus possa estar lhe abençoando grandemente. Nós já estudamos o livro de Josué e terminamos ele na aula passada. E hoje nós vamos entrar no livro de Juízes. Antes de entrarmos propriamente na lição de hoje, eu vou pedir ao pastor Cristiano que dê uma apresentação do livro de Juízes. Então vamos ouvir o pastor Cristiano falando sobre o livro de Juízes. Muito bem, olá queridos, como é que vocês estão? Bom, o livro de Juízes ele é uma sequência imediata do livro de Josué. Então, quando você vai lendo o capítulo de número 1, você pega justamente essa narrativa, e aí vê que parece até em alguns teólogos dizem que são de mesma autoria. Obviamente não é Josué que transcreve a sua morte, é alguém ali, um escriba ou um grupo de escribas fazendo, e eles persistem fazendo esse registro, essa escrita durante o restante do período. O livro de Juízes é um período específico ah, ali de Israel, aonde Deus permanece como o líder do povo. Porque se você for pensar, Israel nesse período ele não tem rei, ele não tem algum tipo de representante político. Ele era liderado por, primeiro, um profeta, que é Moisés, depois um líder que podemos chamar também de um general, que é Josué, mas todos esses homens escolhidos por Deus. Isso vai persistir ali no livro de Juízes. Deus continua escolhendo os seus líderes para guiar o povo. Em geral, estes líderes, eles também atuam, todos eles sempre atuam na área militar, têm um desempenho militar, salvo algumas juízas, uma juíza que nós vamos ver, inclusive, e ele também tem esses líderes que não só são libertadores de Israel, mas eles também são responsáveis por fazer justamente o que o nome diz, trazer o julgamento a Israel, tomar ali as decisões, representando ali as 12 tribos. Alguns juízes, atuam muito mais regionalmente, né? Então, na sua tribo de maneira específica, porque normalmente é ali naquela região que está tendo um conflito. Então, nem sempre a situação dos juízes vai lidar com as 12 tribos de Israel. É um livro cheio de altos e baixos, então, quando há um juiz liderando, o povo está em alta, o povo está em obediência. Morre o juiz, o povo entra em desobediência e começa-se um período de desgraça na vida do povo. Ele é o livro que precede também as histórias de Samuel. Então, o livro de Juízes termina e o último juiz que não está registrado no livro de Juízes seria Samuel. Samuel ele atua como juiz, como um profeta e tem algumas funções sacerdotais também. Então, cronologicamente é nesse período. Ele acontece mais ou menos entre os anos de 1300 antes de Cristo a 1200 a 1100 anos, mais ou menos esse período é um período de 200 anos a 3.300, 3.200 anos atrás, tá? Acho que por enquanto é isso que nós podemos trazer de informação. Muito obrigado, pastor Cristiano. Como você viu, então, Josué morreu. Lembre-se que Josué é o único personagem da Bíblia que consegue levar o povo à fidelidade ao Senhor durante todo o período da sua vida e mesmo após a sua morte, Josué é lembrado. E enquanto Josué era lembrado do que ele levou o povo de Deus a fazer
pela ação do próprio Deus, e como Deus, com mão forte, fez com que eles pudessem assentar na terra prometida, agora esse povo deixa de viver em intimidade com Deus. Hoje nós vamos estar estudando após a conquista da terra. Mas eu quero que você já comece a pensar sobre suas conquistas. Algumas coisas que nós conquistamos e que, de repente, esta conquista fica sem nenhum valor. Foi importante, achamos que precisávamos desta situação, deste objeto, e quando nós compramos, descobrimos que não usamos ele tanto e que ele não é tão importante para nós. E deixamos ele encostado. Por exemplo, eu queria muito uma máquina de fazer pão. E eu comprei esta máquina depois de muito tempo, de segunda mão, essa máquina. E aí ela veio para mim, eu fiquei muito feliz, fizemos pães gostosos e tudo mais, mas aí eu descobri que estava com diabetes. E aí deixei de fazer os pães. Poderia ter aprendido a fazer pães a zero açúcar e outras coisas, mas não pensei nisso e deixei de usar. Passado, acho que quase 6 ou 7 anos, fui tentar usar e a máquina não funcionava mais. Levei a máquina para consertar e descobri que a peça que queimou por não usar, ela custaria o preço de uma máquina nova. E eu disse, eu não preciso de máquina de pão. E também não vou arrumar essa máquina. Aí disse para o senhor, olha, se o senhor quiser ficar com essa máquina para aproveitar as peças que estão boas, pode ficar. Tá bom, eu agradeço. E ficou acertado desta forma, ele ficou com a máquina pelo serviço que ele já tinha feito e desta maneira. Então, enquanto nós estamos pensando sobre a terra prometida, lembre-se, eles almejavam esta terra prometida porque eles se tornaram escravos do Egito durante 400 anos. Eles caminharam no deserto para entrar nessa terra prometida por 40 anos. Eles batalharam vários anos até chegar ao ponto de entrar e tomar posse de toda a terra e de descansar das batalhas na presença do Senhor. A partir deste momento, Josué vai falecer. Eu não tenho certeza, mas é aproximadamente perto de 120 anos, alguma coisa nesse sentido. 110. 110 anos. 110 anos. E após isso, lembre-se que Josué entra com Moisés, caminha com Moisés esses 40 anos de aprendizado, depois começa a liderar o povo acima dos seus 80, 81 anos, e vai liderar esse povo até 110 anos de vida. E o povo permanece durante esses quase 30 anos servindo ao Senhor com fidelidade. Mas o povo se esquece da bênção de viver conquistando aquilo que Deus está trabalhando. O título da nossa lição diz: Após a conquista e a ocupação da terra. O nosso texto áudio está em Juízes, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: depois de toda aquela geração, foi reunida os seus antepassados, e surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor
e que ele havia feito por Israel. Por que que o povo de Israel foi escolhido? Porque na sua tradição era uma tradição oral, aonde os pais passavam para os filhos e passavam para os filhos todo o ensinamento. Por isso que hoje nós temos todos os ensinamentos da parte de Deus, exatamente por causa disso, porque eles passavam esses ensinamentos. E esses ensinamentos eram repetidos, eram ensinados, eram transmitidos, eram vividos. Mas o povo, quando não tinha esta metodologia de ensino, ele seguia a sua própria cabeça. Os objetivos gerais da nossa lição de hoje é compreender que o homem precisava viver distanciado do pecado. Não é só eles, somos todos nós. Todos nós precisamos viver fora deste caminho que nos desvia da presença de Deus. Pecar é errar o alvo. Você está caminhando diante de Deus e você deixa de andar na presença de Deus e passa a andar fora da presença de Deus. Toda vez que você peca, você rompe o seu relacionamento com Deus. E isso é muito importante. Então, nós devemos lembrar, e eu estava conversando com um casal, e aí eu disse: você sabe que as brigas que acontecem entre vocês também separa vocês de Deus? Aí o casal disse: estamos lascados. E a única forma é de vocês se reconciliarem, mas também se reconciliarem com Deus. Ou vocês vão ficar totalmente sem vergonha, de tantas vezes que vão ter que se reunir aos pés do Senhor para pedir perdão de tudo aquilo que vocês estão fazendo, ou vocês vão começar a viver na presença de Deus. E realmente eles aprenderam isso. Então, a lição tanto é para o povo de Israel quanto também para nós. Mas também um dos outros objetivos gerais é conscientizar-se de que a convivência com o pecado fatalmente leva à queda e ao sofrimento. Todo pecado gera consequência. Mas se a gente foi perdoado do pecado, por que que tem consequência? Porque o pecado gera consequência. Mas se Deus perdoa, por que que tem consequência? Tem consequência porque o pecado gera consequência. Você é um alcoólatra e você, depois de muito tempo, aceita Jesus Cristo como Salvador. E você pede perdão pela vida danosa que você viveu. E Deus te perdoa e te aceita como filho. Mas ele não promete livrar você da cirrose. Mas esta é uma das situações. Você, por exemplo, aceita Jesus Cristo, mas você é mentiroso. As pessoas que vivem ao seu lado, não importa quanto tempo você já aceitou Jesus Cristo como Salvador, ainda têm a imagem de que você é um mentiroso. E você vai ter que conquistar cada pessoa, nunca mais dizendo mentira. Mas enquanto você não conquistar, sempre haverá pessoas que sabem que você é mentiroso. E outras pessoas não te dão crédito. Isso é consequência de você viver uma vida de mentira. Então, isto gera sofrimento. E Deus não vai livrar você destas situações que você foi plantando ao longo da vida. Mas você, no pecado, com certeza vai passar por todo esse sofrimento. É interessante que quando nós vemos a morte de Jesus na cruz, o momento mais dramático é quando Jesus diz: Lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando o Senhor está dizendo isso, ele assume os nossos pecados, o pecado do mundo todo.
E Deus não pode manter comunhão não com Deus, seu Filho. E depois deste momento, então a comunhão é restaurada. Mas ele teve que fazer isto para que pudesse ser o Cordeiro Pascual e que pudesse viver conosco, entendendo, sendo o mediador nosso daquilo que acontece no nosso viver. Mas também precisamos entender a importância de compreender e transmitir às novas gerações o conhecimento do Senhor. O que você tem feito? Meus pais me ensinaram. Os pais de Emilson ensinaram a ela. Nós ensinamos ao cristiano que hoje é o nosso pastor. Ele está junto com a Joyce ensinando suas filhas, Sara e Rebeca. Isto é fundamental, é a responsabilidade deles. E nós nos encantamos de ver a paixão e o amor que hoje a Rebeca, por saber ler, tem da palavra de Deus. Todo momento que ela tem, ela está lendo a palavra de Deus. Ela está conhecendo mais de Deus. No domingo passado, eu estava sentado perto dela e, terminado o culto, a Laurinha chegou e disse: vamos brincar? Ela disse: não, eu quero ler mais da palavra de Deus. Ela escolheu entre brincar e ler a palavra de Deus, mas ler a palavra de Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente quando você vai ensinando. E a palavra de Deus diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não vai se desviar dele. Então é muito importante que você faça isso. Transmita à geração vindoura. Hoje, conversando com uma pessoa de manhã, ela estava dizendo da tristeza a despeito de toda a família ser evangélica. Um dos membros da família decidiu viver completamente rompido o seu relacionamento com Deus. E ela estava dizendo que como foi triste essa madrugada quando ele chega na sua casa completamente embriagado e drogado, e dizendo que a família precisa aceitar a nova maneira dele viver, porque ele escolheu viver dessa maneira e longe de tudo aquilo que a igreja tentou colocar na cabeça dele. E isso gera muita tristeza para todos os familiares. Numa ilusão de que este é o novo modo de ser vivido por toda a humanidade. E isso não é verdade. E nós temos que entender, o mundo já está em trevas, mas nós somos aqueles que temos que compartilhar essas boas novas para que as pessoas possam deixar as escolhas que estão fazendo e fazer novas escolhas. Também precisamos entender que o objetivo específico dessa lição é identificar os atos imprudentes do povo de Israel que levaram à derrota. E nós vamos ver durante o estudo exatamente isso. O que leva as pessoas a serem derrotadas e sofrerem nas suas vidas por suas escolhas. Mas também vamos entender que compartilhar com a próxima geração é algo natural, porque devemos compartilhar os feitos e as maravilhas do Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que Deus tem te feito? Ontem eu estava conversando num dos aconselhamentos que dei sobre isto. O que Deus tem te feito? E o quanto você é agradecido? Eu estava logo de manhã recebendo as mensagens e recebi uma mensagem dizendo o seguinte: se você começa de manhã
a orar, no fim do dia você terá muitos motivos para agradecer. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Eu espero que isso seja uma maneira sua de viver, de se colocar diante de Deus e não só agradecer, mas também compartilhar. É interessante que você compra um carro, você quer mostrar esse carro. Você recebe um novo membro na família, você quer compartilhar desse novo membro com as pessoas. Mas a sua nova vida é uma nova vida de novidade todos os dias, todas as horas. Não é um relacionamento que ele é ocasional, não é um relacionamento que ele é, diríamos, vago, que ele acontece de tempos em tempos. Não, o seu relacionamento com Deus é dia a dia. No Jardim do Éden, Deus queria estar com Adão e Eva todo final do dia. E ele estava até que o homem escolheu pecar. E depois ele deixou de estar usufruindo a presença de Deus em sua vida. Assim também nós temos feito várias escolhas que nos distanciam de Deus. Algumas pessoas dizem: eu quero comprar um apartamento da praia. Eu quero comprar uma casa de campo. E este apartamento, esta casa, se tornam os seus maiores obstáculos de estar na casa de Deus. Sabe o que vai acontecer? Os seus filhos não vão aprender a estar na casa de Deus. E você vai sofrer todas as consequências de não criar o teu filho ou os teus filhos na casa de Deus. E você vai chorar amargamente. Certa vez ouviram uma pessoa dizendo: a igreja é ainda o melhor lugar. Desculpe quem disse essa frase, mas a igreja, que é a casa de Deus, sempre será o melhor lugar para a sua família. Eu coloquei uma mensagem no meu Face replicando essa semana, dizendo que a nossa igreja precisa ser uma igreja que ama, mas uma igreja viva e que proclame a mensagem verdadeira ao mundo. Não são exatamente essas palavras, mas este é o sentido do que está naquela mensagem. E eu me surpreendi. Mas também compartilhei essa semana replicando uma mensagem recebida também de um menino que, filho de pastor, foi ensinado a distribuir o folheto. E numa noite muito fria, chuvosa, ele se preparou para sair e o pai disse: filho, eu não estou em condição de sair hoje, não vou sair. O senhor me deixa ir? Tá, vai, mas tome cuidado. E ele e sai distribuindo os folhetos que contêm a mensagem de Deus. Até que ele vai a entregar o último folheto. E ele bate, já que não tinha mais ninguém andando na rua, ele bate numa porta de uma casa. E a pessoa não vem abrir. E ele vai se distanciar da porta e Deus fala com ele, insista. E ele bate lá, insistentemente. Até que, num determinado momento que ele está batendo naquela porta, a porta se abre. E uma velhinha vem atendê-lo e diz: pois não, o que você quer? E ele então disse: eu quero te dar essa porção da palavra de Deus. No domingo seguinte, esta mulher vai até a igreja e diz: eu demorei para atender a porta porque eu tinha decidido por o fim da minha vida. Eu tinha amarrado uma corda na viga do telhado, dentro da casa, no sótão,
já tinha amarrado a corda e estava pronta para colocar no pescoço e empurrar a cadeira. Quando bateram na minha porta. E depois, insistentemente, eu decidi então tirar a corda do meu pescoço e fui atender a porta. Eu era uma pessoa vazia e sem esperança, mas a porção da palavra de Deus me trouxe vida e paz. Eu quero dizer que este anjo que foi até a minha casa me levou a se encontrar com Deus. O pai abraça seu filho e vai com ele até a senhora que dá o testemunho. E a igreja toda chora. Queridos, a gente tem que entender que algumas coisas precisam acontecer quando nós decidimos compartilhar a palavra de Deus. Toda a oportunidade que surge, eu tenho procurado aproveitar. Estando de férias, estando fazendo compras, estando em qualquer fila, eu tenho aproveitado, estando no médico, eu tenho aproveitado essa oportunidade para compartilhar do amor de Deus. Estando essa semana passada no hospital acompanhando meu pai, eu falei de Cristo para várias enfermeiras e pude conhecer os dramas que cada uma estava enfrentando. Então você precisa estar com o desejo de anunciar as boas novas a tempo e fora de tempo. E é este o objetivo da nossa lição, para que você não pague o preço da geração vindoura se afastar completamente do Senhor. Então vamos aprender sobre esta lição de hoje. Juízes, nós vamos estar trabalhando no capítulo 1 e no capítulo 2. Então vamos ver Juízes 1. Eu coloquei aí errado 2, mas eu acho que é Juízes 1, de 3 a 8. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que é isso sim. Muito bem, é Juízes 1, de 3 a 8. Pode ler, por favor. Depois vocês arrumam aí na lição. Ok, então capítulo 1, do 3 ao 8. Então os homens de Judá disseram aos homens de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o Você está no território dos... capítulo 1? Isso, capítulo 1. Não, então é capítulo 2 mesmo, versículos de 3 a 8, por favor. Ah, tá. Então tá. Portanto, agora lhe digo que não expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar e todos os israelitas e o povo chorou em alta voz, e o lugar ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e os líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Muito bem. Nós vemos aí que eles já foram advertidos sobre esta situação pelo anjo. Ao serem advertidos pelo anjo, um arrependimento brotou em suas vidas. Muitas vezes nós estamos sendo advertidos por Deus, domingo após domingo.
Durante os meus 40 anos de ministério, dificilmente no domingo eu não ouvia de um irmão ou de outro esta mensagem. Depois que passamos a ter o grupo chamado células ou grupo de comunhão, aí era todo o tempo, em todas as casas que a gente se reunia, as pessoas diziam a importância da mensagem que receberam de Deus para as suas vidas. O grande problema é que, ao recebermos estas mensagens, nem sempre elas se tornam o nosso norte. Há uma mudança. É interessante que nos programas de computação, você introduz uma nova rotina, a velha rotina é rejeitada e a nova rotina começa a ser executada. Mas nós não somos assim. Nós tentamos viver um mesclar da situação antiga com a nova situação. E isso, com certeza, vem trazendo prejuízo na vida de muitas pessoas. Então, se você tem escutado a voz de Deus, isso está na Bíblia, não endureça o seu coração. Permita que Deus fale e fale poderosamente a sua vida e que você coloque em prática o seu viver com Deus. Eu tenho tido o privilégio agora de ouvir o meu pastor, que é o pastor Cristiano, a estar trazendo recados de Deus. Durante 40 anos, eu estava trazendo o recado de Deus. E como é gostoso. Mas eu vi algo maravilhoso. Pastor Pedro completou 100 anos. E o pastor Pedro foi à igreja. E nós tivemos o cuidado de fazer com que ele escutasse tudo o que estava acontecendo no culto, mas mais do que escutasse tudo que estivesse acontecendo no culto, mas escutasse também o recado de Deus. Eu estava atrás dele e eu via a expressão corporal da sua alegria de ouvir e de entender a mensagem. Ele não tem condições físicas de estar dominicalmente mais à igreja, mas sem dúvida esse dia do 100º ano dele marcou o seu relacionamento com Deus. Após o culto, conversando com ele, ele estava dizendo como é bom ouvir e ouvir a voz de Deus. E isso é uma grande verdade. E nós precisamos ter isto na nossa mente e assim vivermos constantemente na presença do Senhor. Gostaria que fosse lido Josué 1, 11 a 13. Juízes, né? Juízes, desculpa, obrigado. Juízes 1, de 11 a 13. Nós estamos só no capítulo de Juízes, capítulo 1 e 2. Tá bom? Se eu cometer ato falho, por favor, me ajude aí na correção. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada de Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso, Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Muito bem. Vamos tentar compreender aí sobre estas batalhas e sobre a maneira de viver. Eu vou sair agora um pouco de Juízes e vou ver Êxodo, capítulo 2, versículo 15 e Êxodo 3, versículo 1. Êxodo 2, 15 e Êxodo 3, 1. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Agora Êxodo 3, 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho
para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Agora, Números, capítulo 10, versículo 29. Então Moisés disse a Obabe, filho do medianita Reuel, sogro de Moisés: Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e lhe trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Veja, Moisés foge do Egito e ele vai agora encontrar ali no deserto, em Midian, um novo estilo de vida. Moisés não havia sido criado diante de Deus, mas Deus o chama. E Deus diz que ele será o libertador. Deus chama ele pela curiosidade de uma sarça ardente no alto de uma montanha. E ali ele começa um relacionamento com Deus. E este relacionamento que ele começa com Deus muda toda a história. Uma pessoa que foge agora volta sem nenhum temor para enfrentar a nação mais poderosa daquela ocasião e para libertar um povo que está há 400 anos feito escravo e servindo para construir a grandeza do Egito. Então, nós temos que ter em mente que ele precisaria depender totalmente de Deus. Ele precisaria se colocar diante do Senhor e assim viver na presença do Senhor. Uma das coisas que a gente tem que entender é que o povo de Israel demorou muito para vencer os filisteus. Porque enquanto Israel não tinha armamento, os filisteus tinham as melhores armas. Mas Israel tinha o Deus Todo-Poderoso. E contra o Deus Todo-Poderoso não há arma que possa prevalecer. E eles começaram a entender que a maior arma que eles possuíam era o seu relacionamento com Deus. Então, vamos ver sobre esta situação que fala sobre a conquista dos filisteus que só aconteceu por Davi. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 5, verso 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Muito bem, vamos ainda continuar no capítulo 21, versículos de 15 até 22 de 2 Samuel. 2 Samuel 21, versículos de 15 a 22. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha com os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi.
um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Então, além de os filisteus terem todo o armamento, eles também tinham guerreiros especiais. Você conhece com certeza a história de Davi e Golias. Mas há outros 3 que são tão grandes e tão poderosos quanto Golias. E aqui mostra então os soldados matando estes que eram os eleitos dos filisteus nas batalhas, porque dificilmente homens ou soldados conseguiam atingi-los por sua estatura, por sua força e por suas armas. Então é muito importante a gente entender que não importa o adversário da sua vida, não importa o quanto ele possa amedrontar, travou, colocar medo em todas as outras pessoas. Ele não coloca medo no seu Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha isso em mente, que Deus vai à sua frente em algumas batalhas e ele concede a vitória. Mas antes que isso aconteça, é necessário você ter um relacionamento com ele e viver na presença de Deus. Veja o que vai acontecer com a casa de José. Isso está em Juízes, no capítulo 1, versículo 22 a 25. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram o homem saindo da cidade, disseram-lhe: Mostre-nos como entrar na cidade e nós pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar e eles mataram os habitantes da cidade a fio de espada, mas pouparam o homem e todos os da família. Até o Vamos ver 28. até o 26, até o 25 agora. Veja, nas batalhas, Deus também usa caminhos. E um dos caminhos que Deus usou aí foi este homem. E através deste homem, então eles alcançam a vitória. Também na história de Jericó, nós conhecemos a história de Raabe, que desce pela janela do muro, que é a casa dela. Ela morava no muro de defesa de Jericó, e a sua casa ficava ali, e ela desce os espias por sua janela. Mas a família de Raabe é preservada, enquanto toda a cidade de Jericó é destruída. Então, Deus usa também estratégia para que isto ocorra. E lembre-se, a Jericó praticamente é destruída de uma forma sobrenatural com a mão poderosa de Deus. Eles viam aquela muralha e Deus fez eles contornar a cidade toda, uma vez cada dia durante 7 dias. E no 7º dia, eles contornam a cidade 7 vezes. E depois Deus diz:
Deem o seu brado de vitória. Mas como dar brado de vitória se as muralhas estão aí? Se nós não conseguimos nos aproximar porque seremos mortos pelas flechas? Mas eles não pensam em nada disso. Eles seguem a orientação. E a uma só voz dão o seu brado de vitória. E o seu brado de vitória derruba as muralhas de Jericó. As armas que Deus vai usar, só Deus sabe. Mas uma das coisas que nós precisamos ter em mente, com Deus a vitória é certa. Vamos ver agora os versículos de 26 a 29. Josué 1, de 26 a 29. Não, Ele Juízes. Juízes, agora eu fui errado. Não tem Juízes 1, problema. 26 a 29. Juízes 1, de 26 a 29. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-seã, nem o de Taanaque, nem o de Dor, nem o de Ibleã, nem o de Megido, nem tampouco o dos povos ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Tem um assunto para nós discutirmos. A convivência com o mal nos cria ciladas e armadilhas que nós não imaginamos hoje. O que você pensa sobre isso? Com certeza. Paulo fala, inclusive, sobre a mente cauterizada, né? Então, a gente tem que tomar justamente um cuidado, porque tem os dois aspectos do mal, né? O primeiro é a corrupção do mal em sentido do pecado, do desagradar a Deus. E a segunda condição do mal é a maldade que se faz no mundo e chega a um ponto que a gente passa a aceitar. E até, às vezes, a, a não defender uma vítima, por exemplo. Então, uma mulher sofre ali uma violência verbal, ah, e aí o que vão falar é por que ela estava se vestindo assim? Ou então, por que foi passar? Às vezes não está nem vestida de maneira provocante. Por que foi passar ali? Ou então, uma pessoa sofre um golpe e ao invés de você se compadecer, ainda você chega, não, mas também você vai dar atenção para ele, ou para ela, ou para isso, ou para aquilo. Então, estarmos em constante convivência com o mal e não estarmos aí atentos a, a justamente entender que isso não é da vontade de Deus, que isso não agrada a Deus, vai nos fazendo aceitar essas situações e muitas vezes trazer isso para a nossa própria vida. Certo? Mais alguém? Romanos vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus.
Nós vivemos no mundo, mas nós somos transformadores do mundo. Não somos transformados pelo mundo. Se estamos sendo transformados pelo mundo, é que nós estamos pactuando com as coisas que o mundo oferece e nós estamos aceitando a viver desta maneira. E quando nós começamos a aceitar viver desta maneira, nós com certeza vamos sofrer todas as consequências. Eu sei que romper relacionamentos é algo difícil, mas nós temos que entender que Deus está dizendo algumas coisas. Eu digo a vocês, não andeis com pessoas dessa laia. Se você não pode transformar, não fique andando com eles. Ah, mas eu sou luz, eu tenho que continuar andando com ele. Não. A sua missão é trazer a mensagem a ele. Não aceitou, é com ele as consequências. Eu, no auge dos meus 14 anos, tinha uma lanchonete que também era lugar onde as pessoas ofereciam bebidas. E eu estava evangelizando o rapaz ali do bar. E meu pai viu eu constantemente estando lá naquela lanchonete bar. E ele perguntou: o que tanto você está fazendo ali? Eu estou falando de Cristo para ele. E aí meu pai disse: você já falou de Cristo para ele com todas as letras? Já. Este lugar e este ambiente não é para você. Eu estava na minha missão querendo falar de Cristo a ele. Mas eu estava num lugar que estava me influenciando a aceitar coisas. Então nós temos que tomar cuidado que mesmo na nossa missão de pregar o evangelho, há tempo para fazer isto. E esse tempo não é todo o tempo com a mesma pessoa. Você pregou a palavra, ele rejeitou, ele já está nesta situação de ir para o caminho que ele escolheu. E você já está inocente da vida dele. Vá e compartilhe com outro que ainda não ouviu. Então nós temos que ter isto em mente, e por causa desta situação que as pessoas têm escolhido de conviver, de poupar, isso tem levado o povo a se distanciar da presença de Deus. Veja agora, Juízes, capítulo 1, versículos de 30 a 36. Juízes 1, de 30 a 36. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles, e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aczibe, Elba, Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus, igualmente, estavam decididos a resistir no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim.
Mas, quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante. Todos esses povos foram submetidos a situações de escravidão. Só que eles ficavam lá, faziam seus serviços, mas começaram a adorar os seus deuses. Suas filhas casaram com os israelitas. Seus filhos casaram com as mulheres de Israel. E esta contaminação levou com que o povo se afastasse da presença de Deus. O anjo do Senhor repreende os israelitas. E isso está no capítulo 2, versículos de 1 a 5. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e disse: Tirei vocês do Egito e trouxe-os para e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo: não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo, chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Nós já lemos esse texto nesta lição. Por que estamos lendo novamente? Eles tinham uma promessa maravilhosa. E a promessa é: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Só que eles escolheram tomar as decisões da sua cabeça. Quantas vezes nós estamos sendo guiados por nossa mente e pelos nossos passos? Quantas vezes deixamos de ser agentes transformadores e passamos a coabitar com os pecados? Qual é o pecado que hoje está se tornando normal em sua vida? Eu fiquei chocado quando um médico disse para mim uma frase: Você sabe qual é a razão do descontrole da sua diabetes? Eu disse: circunstâncias. Ele disse: Você pode considerar isto, mas eu quero te dizer que é ansiedade. Toda vez que você está ansioso, a sua diabetes sobe. Eu tinha para mim que eu não era ansioso, mas meu corpo se acostumou a querer tomar conta das situações e tentar encontrar soluções. E isto gera ansiedade. Salmo 37, verso 5 diz: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Todas as vezes que você tenta maquinar soluções mirabolantes, isto gera pecado em sua vida. Deus nos guia e Ele quer nos guiar. E nós precisamos ouvir isto. E todas as vezes que nós escutamos isto, precisamos compartilhar. Compartilhar da palavra de Deus. Minha neta
falou de uma amiga dela. E ela disse: vovô, esta minha amiga já aceitou a Jesus Cristo como Salvador. E agora nós duas estamos falando com outras amigas nossas. Eu fiquei tão encantado com isto. Ela não só falou do amor de Cristo, evangelizou e começou um discipulado sem ela saber o que é discipulado. Mas é o primeiro amor. O primeiro amor nos leva a sermos discípulos do Senhor, agradando ao Senhor. Eu quero lhe desafiar. Primeiro, todos os dias, escreva as bênçãos de Deus e para de ter na sua mente. Olha que legal, que coincidência aconteceu isso. Para o cristão, não existe coincidência, existe providência. Para o cristão, não existe coincidência, é a providência, é a mão de Deus lhe abençoando. Tenha isso em mente, então compartilhe com as pessoas, porque as pessoas, o que elas mais precisam é ter esse Deus não distante, mas um Deus perto, um Deus que ajuda, um Deus que guia, um Deus que sustenta, o Deus que nos levanta e nos coloca em pé e nos concede vitórias. E se assim vivermos, então a bênção de Deus será compartilhada a tempo e fora de tempo. Então pense nisso e comece a agir desta maneira. Mas isto não se torna uma realidade entre o povo de Israel e também não se torna uma realidade, muitas vezes, entre nós. Vamos ver Josué capítulo 2, versículos de 6 a 9. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Pastor, o senhor já leu esse texto de novo? Li. Eu gostaria que você aprendesse com Josué. Você, como filho de Deus, está diante das pessoas para serem a referência de como você serve a Deus, para que eles também sirvam. Paulo vai dizer algo muito importante: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas sabe o que nós temos dito? Não olhe para mim, não, eu sou pecador e falho. Olhe para Jesus, ele é perfeito. O povo vai aprender sobre perfeição com o seu caminhar, com o seu viver. O povo vai aprender a ser infiel com o seu caminhar e com o seu viver. O que é que você quer transmitir? Após esta última pessoa que trouxe a memória do que Deus fez ao povo de Israel, olha o que acontece em Juízes 2, capítulo 2, versículos de 10 a 15. Depois que toda aquela geração foi reunida
aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, o que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram os deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Você lembra de todos aqueles que eles foram poupando para que pudesse servir? Os seus adversários e inimigos estavam dentro de suas casas. Então nós temos que ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está sendo muito claro. Conviva com o pecado. E o pecado vai se tornar a sua maneira de viver. Conviva com o pecado. E ela será a sua nova maneira de viver. O domingo é do Senhor, nós sempre falamos isso. Deixe de ir 3, 4 domingos, que ficar o quinto, sexto, sétimo sem ir é muito fácil. Queridos, eu tinha um desejo tão grande quando disseram para todos da minha idade fiquem em casa. A coisa que eu mais desejava é voltar à casa de Deus. Adorar a Deus com os meus irmãos. Mas eu descobri que isto era um desejo meu e demil-se. Não é um desejo da igreja. Porque a igreja que ficou viva não é uma igreja que adora a Deus nos dias de hoje. Não é uma igreja que sente falta. Não é uma igreja que quer ajudar o seu irmão a crescer. Não é uma igreja que quer viver em comunhão. Não é uma igreja que quer fazer a diferença no bairro. Não é uma igreja grata com o coração diante de Deus. E se você faz parte desta igreja e não está fazendo a diferença, você está se associando com essas pessoas que esfriaram o seu coração e estão se distanciando de Deus. Os seus compromissos com a sociedade são muito mais importantes do que o seu compromisso com Deus. Eu fui criado numa família que as roupas, quando nós ganhávamos, eram estreadas indo no culto a Deus. Queríamos primeiro oferecer a Deus o melhor. Depois usávamos em qualquer outro lugar. Hoje não é essa a postura. Certa vez um médico me procurou e disse, pastor Salovi, eu estou pensando em mudar de igreja. E eu disse, o que é que está te levando a pensar em mudar da igreja? É que a nossa igreja ela é muito tradicional. Eu vim na igreja um domingo de grande calor e eu vim de bermuda. E 3 ou 4 irmãos perguntaram se eu estava vindo no clube ou adorar a Deus. E eu fui numa outra igreja que todo mundo quase vai de bermuda. Então eu decidi ir para essa igreja. Eu disse, doutor, posso fazer uma pergunta?
Começa a atender todos os seus pacientes de bermuda. Quantos pacientes você vai ter? Ele disse, não, lá eu estou trabalhando, lá é meu ganha-pão. Aqui que é a sua adoração de gratidão a Deus, então você pode relaxar. Mesmo assim, ele decidiu ir para essa igreja. Depois de algum tempo, fiquei sabendo que nem na igreja ele estava indo mais. Se você não dá o seu melhor a Deus, você acaba não dando nada a Deus. Esta é a situação. É isso que acontece com todos os filhos de Deus. Então, não se engane. Deus só aceita as primícias. Se você não vai dar primícia, você não está dando a Deus. E se você não está dando a Deus, você não está adorando a Deus. É interessante que o culto no passado precedia da sua oferta. Hoje, algumas pessoas vão ao culto só para receber. Lembrando que o culto é a somatória de todos aqueles que querem adorar a Deus. Você não está lá para receber, você está para dar. E quando nós damos, Deus é que recebe. E Deus nos abençoa. Vamos ver Juízes capítulo 2, versículos de 16 a 19. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Deus levantou Moisés e ele foi o libertador. Deus levantou Josué e ele levou o povo a conquistar a terra prometida. Eles serviram ao Senhor. O povo se afasta de Deus e Deus levanta outros servos. Mas toda vez que estes servos morriam, cada vez a idolatria e a desobediência era muito mais séria. Uma hora Deus põe fim. E veja o que vai acontecer nos versículos do capítulo 2, de 20 a 23. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor e se andarão nele, como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que as nações que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Muito bem. Esta foi a consequência.
a ira de Deus se acende, e Deus corrige seu povo. Sabe qual é a parte boa que nós aprendemos no Novo Testamento? É quando nós estamos debaixo da disciplina do Senhor, devemos ter um coração grato, entendermos a disciplina, mudarmos de vida e voltarmos para o Senhor. Eu espero que você faça essa escolha. Eu espero que nem você, nem a sua geração vindoura escolha desobedecer a Deus. Há uma vida abundante que Deus prometeu para todos nós. Pena que são poucos filhos de Deus que vivendo essa vida abundante. Hoje eu ouvi uma frase do meu pai que eu tenho escutado, principalmente essa semana que passou vivendo 24 horas ao lado dele. Ele disse: Deus é bom. E Deus tem cuidado de mim o tempo todo. Como é bom viver na presença de Deus, que cuida de cada um de nós o tempo todo. E você quer esse cuidado? Então decida viver na presença de Deus, porque você já está com a garantia da terra prometida, que chama vida eterna. Tome posse da vida abundante e viva na presença do Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela aula, pastor Solovim. Você que está nos acompanhando aí no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente já começa o nosso tempo de adoração ao Senhor, logo no domingo pela manhã. Então, vem adorar conosco, vem celebrar conosco. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe a todos vocês.